Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série de podcasts da Domínio Tributário. Nós preparamos nesse episódio de estreia uma FAQ, sim, as perguntas mais frequentes que a gente tem ouvido sobre a reforma tributária. O nosso objetivo aqui é trazer para vocês mais argumentos, insights, cases, histórias que representem, que te ajudem a tomar as melhores decisões quando o assunto é reforma tributária. E aqui comigo, o CEO da Domínio Tributário, o Ivan Faliguski, especialista no assunto, e nós vamos bater esse papo aqui com essas perguntas frequentes, né, que a gente tem ouvido muito aí do nosso público sobre a reforma tributária. Conta pra gente, Ivan, também um pouco aí, quem é o Ivan, além de CEO da Domínio Tributário. Muito bom, André, muito bom. É um prazer estar aqui para a gente estrear essa série aqui de podcasts para falar um pouquinho sobre a reforma tributária, sobre a materialização desse assunto no dia a dia das empresas. Então, o Ivan, enquanto CPF, né, pai de 2 filhas, formado em Ciências Contábeis pela URGS aqui no Rio Grande do Sul, atuação em grandes empresas, de diferentes portes e segmentos, e um apaixonado por estudar. Estou sempre buscando desenvolver, aprimorar meus conteúdos, fazendo cursos e desenvolvendo novos conhecimentos para, com certeza, sempre estar melhorando o serviço que a gente presta para os nossos clientes, agregando de forma ímpar aí na realidade de cada empresa e cada segmento. Que legal, que legal. E para a gente começar, né, eu separei aqui alguns blocos, né, dos impactos, trazendo aí para o nosso público, e a primeira pergunta, né, ela é quase que automática em toda reunião, que eu ouço e tenho certeza que com você também, né, mas a resposta eu já sei que não é sim ou não, e sim depende, né, muito da realidade aí de cada empresa. Conta pra gente, Ivan, a reforma vai aumentar ou vai diminuir a carga tributária? Legal, acho que assim, essa é a dúvida inicial das empresas, né? Onde pode mais doer no bolso, na realidade de cada contribuinte. Sempre quando a gente pensa em uma transformação tão grande com relação à parte tributária, existe uma incerteza com relação a volume de impostos que a gente arrecada para o fisco. E a propositura do tema aqui da reforma tributária, ela vem muito no sentido de simplificação, né? Então, o norte com relação à tributária, a reforma tributária é trabalhar a simplificação, reduzir o volume de siglas que a gente tem, ICMS, IPI, PIS e COFINS, ISS, para um volume menor, gastando aqui um número menor de horas para apurar esses impostos. Nunca se falou com relação à redução da carga tributária na reforma. Então, a tendência é que sim, isso vai aumentar a arrecadação. A gente tem uma série de exemplos que a gente já mapeou em operações da realidade das empresas que vão exemplificar isso de forma mais prática, um aumento significativo da carga tributária em alguns segmentos e alguns setores. Ah, ok. Tem muita empresa também, né? A gente está vendo isso acontecer, que está achando que precisa se preocupar só lá em 2032, 2033. E não, né? Eu acho que isso mexe já com caixa, com fornecedores, até a forma de precificar. As empresas precisam se preocupar, né? De fato, as empresas deveriam, né? Ou devem começar a sentir os efeitos práticos dessa reforma quando? Acho que aqui é uma dúvida inicial, né? Quando eu devo começar a pensar em reforma tributária? Se nós já não começamos, nós estamos mega atrasados, né? Porque o RP agora já tem que estar preparado para demonstrar ali os 2 campos de IBS e CBS no mês de outubro. Em janeiro de 2026, a gente já tem a obrigatoriedade do destaque dos impostos lá na nota fiscal. Então, isso agora tem que já estar aparecendo.
E a preparação disso, a amarração sistêmica, não só a amarração sistêmica, mas também a questão das análises e parametrizações do sistema com relação à tributação, como vão ser as alíquotas, existe benefício que a gente tem que já colocar ali com relação a essas amarrações que vão estar por trás do sistema, e isso tudo deve estar pronto. E isto, principalmente, o RP não vai entregar pronto para as empresas, ele vai entregar insights e alguns ajustes com o objetivo de facilitar essas análises. Mas quem tem que fazer essa amarração final vai ser os profissionais lá da empresa, por parte da empresa. Então, ou vai ser o contador, ou vai ser alguém interno que tenha uma expertise para dizer quais são os benefícios que estão previstos ali na Lei Complementar 214, que já podem surtir efeito a partir de janeiro de 2026. Se nós ainda nem olhamos para a legislação que já está em prática, nós estamos muito atrasados aqui com relação à reforma, e aí a gente tem um caminho longo a percorrer aqui nos próximos meses para startar esse projeto de reforma tributária internamente. Então, a pergunta correta nem é, né, quando eu devo me preparar. E sim, eu já deveria ter me preparado, pelo menos nas questões mais operacionais, que é o que você acabou de comentar, e eu já deveria estar me preparando e olhando para frente em questões estratégicas, certo? Sim, a estratégia em si, mesmo quando oficializou-se ali a reforma tributária no final de 2024, né, eu vi uma movimentação muito grande de grandes empresas trabalhando e fazendo ajustes no orçamento de 2025. Por que ajustes em 2025? Já alocando pessoas a centro de custos específicos para trabalhar a reforma tributária ao longo desse ano. Por exemplo, Ambev, né, tem lá um setor específico de pessoas estudando e avaliando os impactos da reforma tributária no seu negócio. Porque eu tenho uma preparação e qualquer movimentação que uma empresa nesse porte vai fazer exige tempo, exige cronograma de mudança, exige ajustes. Como a margem é muito baixa e o volume de faturamento é muito alto, qualquer impacto, qualquer vírgula que a gente mude ali pode representar a lucratividade reduzida lá no final da operação. Então, isso é muito sensível. E por falar nesses impactos, né, a gente fala até de impactos invisíveis, porque são impactos que as empresas estão olhando para as alíquotas, estão olhando para essa transição toda, mas às vezes não estão olhando para os fornecedores, por exemplo, que é um ponto bem importante que sempre ouço você falando, né, e isso impacta demais a questão de quem eu compro, né? Como o comportamento desse fornecedor vai impactar agora na minha empresa. Então, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, né, sobre esse impacto específico. Legal. Acho que eu voltaria aqui, André, aproveitando a tua pergunta, eu voltaria um passo e colocaria como nós pensamos, né, como nós estruturamos a nossa área para trabalhar a reforma tributária. Então, desde que se projetou ali a reforma para o ano de 2026, ali com a instituição da Lei Complementar 214, a gente já começou a fazer uns estudos aprofundados em alguns clientes, desenhando projetos de quais seriam os principais impactos da reforma tributária. A gente fez um raio-x da legislação, aplicando essa legislação ao dia a dia dos nossos clientes. E aí, dessa matriz, nós construímos algumas análises mais aprofundadas. Nessas análises, uma das atividades que a gente acaba avaliando de forma pormenorizada é a questão da matriz de compra das empresas, considerando ali os fornecedores, enquadramento fiscal dessas empresas, com relação a pagamento de impostos, se tem alguma sensibilidade ou não. Então, a gente tem uma série de complexidades novas que foram postas aqui com relação à Lei Complementar 214, que nós não tínhamos antes. Hoje, nós teremos aqui uma série de novos fiscais da Receita Federal, né, que é o próprio contribuinte, ou seja, para mim poder utilizar um crédito oriundo de uma aquisição de um fornecedor, eu tenho que ter a certeza de que esse fornecedor recolheu os impostos lá para mim poder utilizar esse crédito na minha operação. Isso muda o jogo, muda a forma com que a gente vinha trabalhando até então
pensando em apuração de impostos, a gente tem uma nova realidade. E muitas vezes esses fornecedores, e aí a gente tem cases, né, de exemplos de clientes que a gente já fez o trabalho, tu vai avaliar ali a matriz das aquisições de fornecedores, de fornecimento de produtos, insumos, a curva ABC desses fornecedores, muitas vezes os principais estão lá com alguma dificuldade com relação ao fisco, estão num regime tributário que não é favorável a partir da reforma, a partir de 27. Então, ali, esses impactos podem representar um aumento de custo com relação à compra desses insumos, e a gente sabe que qualquer ajuste com relação a esses fornecedores é complexo de se executar, pensando aqui numa transição de mudança de fornecedor por conta das sensibilidades com relação à qualidade de produtos que a gente entrega lá na venda, né? Então, isso exige uma atenção especial com relação à parte estrutural da análise de fornecedores. Sim, porque é uma coisa que pode assustar, né, muita gente, que mesmo que a empresa faça tudo certo, ela pode perder o direito, né, ao crédito se o fornecedor não recolher o imposto. Só que tem uma relação também, né, entre o fornecedor e a empresa que foi construída ao longo de muitos meses, anos até mesmo. Porque a empresa, óbvio, que se preocupa muito sempre com a qualidade desse fornecedor. Então, além da qualidade, agora ela precisa se preocupar também com essa questão se ela está recolhendo imposto, se não está, qual é o regime dela. Então, é uma coisa que é um ponto que pode assustar bastante gente aí, né? A realidade do setor de compras muda, né, com relação aos itens que ele tem que validar, as informações que ele tem que trocar, e quanto antes eu tiver essas informações dentro de casa e saber quais são os fornecedores que eu tenho que trazer para a mesa, para conversar, para negociar, para tirar dúvidas. Ó, fulano, hoje tu estás no Simples Nacional. Ali na frente tu vai ficar mais caro com relação à operação que a gente tem contigo. Se ficar nesse posicionamento, aumentando em 5 pontos percentuais aqui o custo dessa aquisição, tu fica mais caro que o teu concorrente. Só que eu gosto e eu tenho uma relação muito próxima contigo. Eu vou deixar isso acontecer aos 45 segundos do tempo, eu vou chamar essa pessoa para conversar antes, né? Me mostra que, lógico, uma antecipação, uma solidificação dessa parceria, se a gente conseguir trabalhar ela no longo prazo e ajustar isso, me mostra uma importância, né? Eu tô dando uma importância aqui muito grande para esse fornecedor. Em algum momento, se eu não fizer isso e dispensar ele lá na frente, eu não tiver condições de comprar por conta de uma concorrência, eu vou estar sendo negligente com relação às adequações que a gente tem com relação à reforma tributária para os próximos períodos. Você percebe, então, por que a gente fala, por que a gente está trazendo esse tema com tanta importância, né? E dessa forma, em perguntas mais diretas, né? Perguntas mais frequentes, porque você precisa de tempo para preparar a sua empresa, de tempo. Quando a gente fala de impactos econômicos estratégicos, a gente está falando disso. É estratégia, sim. Eu olhar para os meus fornecedores, eu ter tempo de renegociar com eles e preparar a minha empresa para que eu continue atendendo e produzindo meu produto com qualidade com os fornecedores atuais. Mas vamos lá, vamos falar de segmentos econômicos agora, Ivan. Cada setor tem uma realidade diferente, né? Indústria, comércio, serviços, tecnologia. Quais segmentos você acredita que serão mais impactados? Ah, esse é um ponto que ficou muito evidente aqui com relação aos ajustes de alíquotas, né? E alguns setores, eles passaram a questionar e solicitar incentivos diretamente lá com o comitê gestor da formação da reforma tributária, e muitos não foram atendidos, né? Um dos principais é aqui com relação aos prestadores de serviço, que hoje tem uma alíquota ali que vai no máximo a 5% de ISS, e vão passar a ter uma alíquota quando transcorrido todo o prazo de mudança da reforma tributária para 18,5%. E isso, lógico, vai aumentar muito a arrecadação, o volume de impostos que a gente transfere ao fisco nesse setor, vai tornar mais caro a aquisição desses serviços. Por vezes o custo pode até reduzir, mas o volume de impostos que a gente passa ao fisco vai aumentar bastante, então vai ser um setor duramente impactado. Além disso, eu vejo que todas as empresas do Simples Nacional, e aí é um setor
geral, né, não exclusivamente indústria ou comércio, vai ser impactado duramente, porque ou eu me enquadro a IBS e CBS, ao regime da reforma tributária, ou eu continuo pura e simplesmente com a apuração do Simples, só que isso não vai gerar crédito. E qual é a discrepância para hoje, né? Hoje, as compras de fornecedores do Simples Nacional por uma indústria ou uma empresa que esteja no lucro real, que está comprando um insumo ou um produto para revenda, ele toma crédito cheio de PIS e COFINS. E ali com a reforma, isso deixa de existir. E aqui é até uma inconsistência que o governo está resolvendo com relação à reforma tributária, porém, representa um aumento aqui de arrecadação por parte do fisco e uma redução de competitividade por parte daquelas empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Isso vai mudar o cenário tributário de forma geral para essas empresas menores. Como se enquadrar isso, né? Então, cada segmento tem que olhar com maior atenção. Eu vejo que contadores ainda estão olhando de forma superficial a reforma tributária. Como a gente tem um grande volume de empresas do Simples fazendo contabilidade de forma externa, ou seja, não tem contabilidade interna, não vão ter aquela preocupação incisiva com relação a esse item, e em algum momento começarão a ser questionados pelos seus clientes sobre essas mudanças, e isso vai doer, porque essas empresas não vão estar preparadas para esses questionamentos e vão começar a correr atrás. E aí é aquele item que a gente começa sempre a apagar incêndios, né? Eu tenho um problema, eu vou apagar incêndio. Eu tenho um problema, eu vou apagar incêndio. E a previsão que eu tenho para 2026 vai ser isso, de muitas empresas que não buscaram se informar sobre a reforma vão estar apagando incêndio a todo momento. Assim, muita gente questionando sobre os impactos da reforma, eles não vão estar tendo informação no dia a dia para retribuir e retornar isso para os clientes e, de forma assertiva, conseguir resolver o problema. Você acha que 2026 é o ano mais decisivo, talvez, aí na transição? Que é o ano que, né, o impacto, ele começa a gerar ali realmente... Eu acho que, assim, 25 e 26, para mim, são os mais decisíveis, né? Os mais importantes, porque é onde tudo inicia, onde começa-se os estudos. 27 e 28 terão um impacto ainda expressivo, mas lá quem saiu na frente já está ganhando o jogo, né? Quem começou a estudar antes já está entendendo os reais impactos, já materializou no seu dia a dia, já fez os ajustes que tem que ser feito para ter diferenciais competitivos frente à concorrência. Então, esse start, esse início da corrida, para mim, ele é muito importante. E agora, iniciar já esses estudos a partir deste ano, entrando 2026 já com uma prévia dos principais impactos e um plano de ação de ajuste por área, é de suma importância. Não dá mais para deixar a reforma só na mão também da contabilidade, da área fiscal, né? É isso que sempre a gente vê, que a gente fala, né? Várias áreas são impactadas, devem ser envolvidas, todo mundo precisa se envolver, na verdade, né? Quais as áreas aí da empresa que você entende, assim, que vão ser as mais impactadas, né? E como elas deveriam se preparar? Você pode falar um pouquinho sobre cada área para gente? Acho que, assim, por áreas, né? O que já vem sofrendo impacto gigantesco, TI, né? Já está se preparando há algum tempo, ou já deveria estar se preparando há no mínimo 1 ano aí com relação à reforma tributária para organizar o seu sistema e entregar um serviço de qualidade para o seu cliente. A gente vê aí que se nós não tivermos uma emissão de nota correta ali em janeiro de 26, pode se travar a operação de faturamento. E aí não se tem venda, né? Isso já é algo muito sensível, então o RP tem que estar redondinho, tem que estar equalizado com as normas técnicas já disponíveis ali com relação à reforma tributária e daí para frente organizar. Feito esse ajuste em ERP, entra a parte de ajustes no ERP, ou seja, quando a gente tem que trabalhar o RP para incutir as regras tributárias de forma correta, e isso exige também uma preparação do setor
tributário das empresas para incutir essas regras e fazer as parametrizações sistêmicas de forma correta, que já vão estar valendo agora em janeiro de 26. Então, isso são itens sensíveis que as empresas têm que estar preparadas. Aliado a isso, a gente tem uma série de outros setores que vêm de arrasto com relação à reforma aqui. Então, avaliação com relação a investimentos de longo prazo, setor de controladoria, orçamento, como é que vai ficar para 26, para 27? Em que momento a gente tem que pensar em novos investimentos? Se eu tenho no horizonte novos investimentos, é melhor eu fazer em 27? É melhor eu fazer em 26? Como eu trabalho isso internamente? Então, isso são decisões que têm que ser tomadas agora, porque depois que startar o projeto, eu estou perdendo dinheiro. Parte de compras. Se eu for, como nós falamos, se a gente for trocar algum fornecedor, qual é o tempo hábil que eu tenho para trocar? Quanto tempo eu levo para desenvolver um fornecedor de um insumo muito específico na minha operação que é sensível no meu produto de venda? Então, isso são construções que a gente tem que colocar no dia a dia para trabalhar elas conforme forem tendo janelas de tempo no nosso dia a dia, porque a gente tem que tocar as operações rotineiras também. Então, aqui exige uma construção detalhada com um organograma pronto e proposital de preparação para a reforma tributária. Trouxe aqui alguns exemplos, né, mas todos os setores serão impactados. Por exemplo, questão de RH. A gente tem uma série de legislações que permitem a possibilidade de créditos novos com relação à reforma tributária. Algumas delas exigem ajustes e regulamentações com os sindicatos. Se nós não somos próximos a sindicatos e temos alguma dificuldade de relação, a gente vai sofrer mais. E se nós não fizermos esse ajuste agora, em 2026, a gente perde créditos em 27. Então, acho que isso urge também das empresas olharem com atenção, se prepararem e ajustarem o seu dia a dia para que não tenhamos uma transição de apagar de incêndio lá na frente. Aí nesse momento, muitos gestores podem estar se perguntando, né? Mas como que eu envolvo o meu time sem virar um caos interno, né? Quem você acha que deve liderar, né, esse movimento dentro da empresa, né? Ou que você tem visto nas empresas, nos nossos clientes, né? Como eles estão se movimentando, né? Será que criar um comitê, criar um projeto, colocar pessoas chaves, então, para tocar esses projetos? O que você tem visto, percebido ou indica e sugere? Legal. Aqui eu vejo que o que vai delimitar isso é o tamanho e o porte da empresa. Uhum. A gente já fez diagnósticos da reforma tributária para empresas com faturamento de 10 milhões por ano. E aqui, quem puxou isso foi o dono da empresa. Cara, eu estou olhando para isso e eu estou vendo que vai doer ele na frente. Uhum. E eu preciso ter noção de quais são os principais impactos e como eu trabalho isso aqui na minha operação no longo prazo. Em empresas mais estruturadas ou maiores, eu vou ter lá alguém do setor de contabilidade ou tributário que tem uma visão muito boa do negócio da empresa. Não adianta a gente botar aqui nessa função alguém muito técnico sem conhecimento do negócio que não vai conseguir dar vazão às ações. Então, aqui vai depender muito do porte da empresa e a pessoa que tem um maior conhecimento da realidade do dia a dia da empresa, porque a legislação a gente consegue contribuir e entregar esse conhecimento necessário. Agora, o conhecimento do dia a dia tem que ser alguém que já venha com isso pronto e puxa essa bandeira ali na empresa, né, levando esse conhecimento de forma assertiva. Então, talvez a área contábil, né, ou a área fiscal, puxar esse comitê, esse projeto, e aí envolver as áreas aí que você está comentando com a gente, até a área comercial, a área de compras, a área de RH, a área jurídica, a área... É isso, né? Isso. Não necessariamente precisa ser alguém do contábil tributário, né? Tá. Mas tem que ser alguém com conhecimento mínimo sobre a operação, que se tiver algum conhecimento em legislação, muito melhor, mas tem que ter alguém na empresa que esteja utilizando e estudando a reforma tributária de forma assertiva. Este vai ser um facilitador do projeto que a gente tem a desenvolver com os nossos clientes, porque a gente desenhando o organograma das atividades que a gente tem que desenvolver, essa pessoa vai chamar para a mesa
cara de compras, o cara de vendas. E nessas reuniões, a gente vai trazer os impactos da legislação de forma prática para esse setor. Não trazer lá o artigo 105 da Lei Complementar 214 e fala isso. Cara, no segundo artigo que eu falei para ele, ele está dormindo, gente. Então não adianta, né? A gente trabalhar nesse formato, né, André? Acho que a gente tem que entregar aqui um conteúdo prático para a realidade dessa empresa, e aí, de conhecimento deste conteúdo, ele tomar as ações necessárias para ajustar a operação da empresa. Sim, é aquela velha história, né, Ivan? Quem espera reage, quem se antecipa decide. Acho que é isso que está muito na mesa, isso muito que está na pauta, né? A gente já falou um pouco sobre isso, sobre ERP, mas eu queria só tirar uma dúvida aqui com você que sempre aparece quando a gente fala de preparação, né? E eu queria perguntar para você como que você está percebendo. Eu sei que a gente tem muitos parceiros, clientes, empresas de tecnologia. Você vê as empresas pressionando as empresas de tecnologia para preparação do RP, ou as empresas de RP estão na frente, né? Estão já se movimentando, se preparando, entregando, né, ao cliente já pelo menos o básico, né? O que é necessário ter pronto hoje. Legal. Eu acho que assim, grandes ERPs estão puxando à frente, né? Estão levando conhecimento para as empresas. Uhum. Mas aquelas empresas que têm ERPs menores estão demandando do ERP esses ajustes. E eu acho que para os próximos anos a tendência é que a gente tenha mudanças de ERPs, a transição grande por conta da dificuldade de implementação da reforma que vai causar ali para empresas menores que não conseguirem se estruturar, porque muitas delas, né, não têm um orçamento tão grande e esses ajustes, como são profundos com relação a código-fonte e demais itens ali no desenvolvimento de ERP, vão pesar ali para essas empresas com relação à organização e pode ocasionar, sim, troca e ajustes com relação à mudança de ERP ao longo do próximo ano. Legal. E para quem está assistindo aqui o nosso episódio, né, acompanhando aí essas principais dúvidas, eu queria que você trouxesse um checklist básico, assim, dos primeiros passos que um CFO, um gestor, um controller que pode estar assistindo a gente agora deve levar como pauta da próxima reunião de diretoria sobre esse tema que a gente está falando aqui. Legal. Sabe que a gente fez algumas reuniões recentes para falar sobre isso com clientes e nem todas as reuniões eu vejo uma movimentação com relação a esse tema, né? A maioria das empresas estão esperando, aguardando o que vai acontecer com relação à reforma para tomar alguma decisão e fazer algum ajuste. Mas se fosse eu, o primeiro tópico que eu colocaria na pauta seria quem vai ser o dono deste projeto aqui internamente na nossa empresa. Quem vai puxar, né? Quem vai ser o porta-bandeira da reforma tributária internamente. A partir dessa definição, a gente buscar parceiros que vão nutrir a empresa com relação a informações de mercado, ajustes direcionados com relação aos principais artigos das leis que já saíram e das leis que ainda vão sair, e como eles vão refletir no nosso dia a dia, quais vão ser os impactos disso. Então, esses parceiros vão trazer essas informações e construir esse plano de ação aqui para os próximos anos. Feito isso, tendo esse plano de ação, a gente consegue trabalhar por áreas. Então, o mapeamento que eu vejo do CEO ou CFO com relação a essas operações é ter isso bem dirimido internamente com relação a como a gente vai trabalhar a reforma tributária no nosso negócio, porque 30% sobre tudo que a gente vende é muito significativo, né? A gente pagar imposto e cometer um erro ou qualquer deslize aqui com relação a essa operação vai impactar numa perda de competitividade ou num aumento de custo, de redução de margem com relação às vendas de produtos que a gente tem no dia a dia. Legal. Fica a dica, então, para você aí, hein? Levar para a reunião de diretoria, aí numa próxima pauta, né? Eleger alguém para tocar esse projeto aí dentro da empresa já seria um grande passo, né, Ivan? Uhum. Agora,
eu gostaria que você contasse para a gente aí, quando a gente está falando do impacto agora financeiro, né, o impacto econômico propriamente dito, conta para a gente aí um exemplo, né, de tantas projeções que a gente faz lá na Domínio, as mais impactantes ou as surpreendentes, assim, que você consiga exemplificar tudo isso que a gente está falando, né, a gente falou dos impactos de alíquota, a gente falou no impacto nas áreas, a gente falou no impacto no mercado, e o impacto no bolso. Legal. Nós fizemos uma apresentação, fizemos algumas apresentações, né? Semanalmente a gente tem feito reuniões para tratar sobre esse tema de aumento ou redução de carga tributária na realidade de cada empresa. E é um exemplo prático, a gente fez um trabalho para uma empresa do interior de São Paulo, um faturamento de aproximadamente 500 milhões de reais ano, e uma empresa que tem uma série de incentivos e benefícios fiscais, principalmente na questão de ICMS, que vão deixar de existir a partir da reforma tributária. E a gente mapeou uma carga tributária que hoje estava em torno de 3 a 4 milhões no ano de recolhimento, passando para 8 em 27 e 16 milhões em 33. Então, é um aumento aqui de 4 vezes o volume de arrecadação por conta da perda de incentivos fiscais, por conta dos ajustes promovidos pela reforma tributária. Este é um dos exemplos, né, que a gente acaba materializando e existem N outros. Por exemplo, semana passada a gente fez um workshop para fazer a apresentação de diagnóstico da reforma em uma empresa que tem 2 CNPJs, duas empresas distintas. A direção é a mesma. Em uma delas, a gente teria uma redução da carga tributária, em outra, uma situação totalmente diversa, onde iria aumentar o volume de impostos arrecadados pela operação da empresa. Então, isso muda significativamente de uma realidade operacional para um outro perfil de cliente, dependendo do setor, do volume de itens que a gente comercializa, para quem a gente vende, qual são os estados de origem e destino e o que a gente tem de incentivos já presentes nessa operação. Normalmente, a gente tem visto um aumento de arrecadação por parte do fisco, um aumento de volume de impostos que a gente envia para o fisco com a reforma tributária. Bem significativos, inclusive, Muito né? significativo. Tá. A gente caminhando aqui já para o nosso final, eu trouxe alguns mitos e verdades aqui para a gente fazer aqui rapidamente aqui um bate-bola. Eu falo a frase e você conta para a gente aqui como que é qual é o impacto disso. Reforma é só para grandes empresas? A reforma é para todos, né? Não só para grandes empresas, e as pequenas vão ter o impacto mais significativo, porque dificilmente tem profissional qualificado para dar atenção a elas. E é isso, elas vão sofrer bastante com relação à perda de competitividade, a perda de mercado, vai doer significativamente ali para essas empresas que estão no simples ou estão no presumido e vão perder incentivos fiscais com relação à reforma. A reforma só impacta a área contábil e fiscal? Né? Impacta o negócio como um todo, né? Qualquer item que represente 30% da nossa operação aqui, que é o caso que a gente está falando sobre a IBS e CBS, 28,5%, ele vai impactar o negócio como um todo, né? Lógico que a área contábil e tributária tem um papel importante sobre essa temática, mas exige aqui uma inter-relação de todos os setores da empresa para que se passamos aí de forma mais saudável para esse momento de transição com relação à reforma. A unificação de impostos vai acabar com a burocracia? Acabar com a burocracia no Brasil é difícil, mas a tendência é que sim, a gente vai ter uma redução da burocracia Simplificar, talvez? lá em 2033. Até lá, aumenta muito a complexidade com relação à apuração de impostos, apuração de custos, margem. Então, vai ficar bem, bem complexo ali o formato que está se desenhando para análises de formação de preço. Isso a gente vai precisar ter uma série de cuidados para não termos déficits com relação à venda de produtos de forma incorreta. Acho que isso vai doer bastante ali para as empresas também.
A reforma pode abrir novas oportunidades de economia tributária? Entendo que sim, acho que sim, tem muita coisa nova ali, e quem buscar entender sobre a sua operação de forma antecipada, avaliando quais são os riscos e possibilidades de ganho com relação à reforma, vai sair na frente, vai ter um diferencial competitivo significativo e tende a ser mais competitiva com relação aos seus concorrentes. Acho que isso tem N artigos já que prevêem alguns créditos novos, e estar atento a esses detalhes é bem importante. Não preciso treinar minha equipe agora, dá para ajustar depois. Né? Já falamos bastante, né? Mas para resumir. Eu acho que esse item é algo que eu vejo e a gente aprendeu muito nos últimos anos, né? Tem N exemplos aqui de legislação, de empresas que não buscaram se instruir sobre benefícios fiscais e sofrem até hoje a implementação desses benefícios. E aqui foi uma negligência, né? Eu tenho uma legislação nova, eu não vou estudar agora porque não dói na minha realidade. E aí sempre posterga o agora, né? Amanhã eu olho, amanhã eu olho. Com a reforma é a mesma coisa. Se eu vou olhar só amanhã, só o amanhã, alguém está olhando hoje, né? E esse cara vai ter um ganho com relação à competitividade. Urge de a gente avaliar isso o quanto antes, para a gente não perder benefícios, para a gente não perder timing aqui com relação à utilização de incentivos previstos na legislação. Legal. Acho que caminhamos aqui para o nosso fechamento, né? Então, se você está ouvindo o nosso podcast e ainda não começou a se preparar, eu acho que a gente te convenceu, né? Que a hora já passou até da hora, mas ainda dá tempo, né? De fazer muita coisa, de pensar, de se planejar, né? Pensa na tua operação, né? Hoje, você que está assistindo a gente, né? Como ela reagiria numa mudança brusca de operação? Fica complicado, né? Então, ficou claro, Ivan, que não, a gente não está falando só de troca de alíquotas, né, de carga tributária, de siglas, muda a lógica dos negócios, né? Ficou muito claro que quem se prepara agora ganha tempo e ganha competitividade, né? Você gostaria de deixar uma mensagem final aí para o nosso público que está, né, querendo saber um pouco mais, né, por onde começa, né, os primeiros passos aí diante de tudo que a gente trouxe? Eu acho que assim, a gente tem uma série de indicativos, né, que nos levam a crer que começar a estudar agora faz muito sentido. Depois que nós perdermos esse time, né, de entrada desses estudos, não adianta a gente buscar um culpado para querer crucificar alguém. Mas tu, contador, deveria ter estudado a reforma tributária e não colocou aqui no meu dia a dia quais seriam os impactos. Ou tu, administrador, deveria ter feito um estudo, desenhado um plano e não o fez. Depois de ter passado e transcorrido o prazo para adequações, não adianta a gente chorar sobre o leite derramado, né? Então, acho que o tema, ele está aí, existe muita informação já divulgada sobre a matéria e cabe a nós, contribuintes, buscarmos nos atualizar sobre ela e já organizar a casa para ter uma transição mais suave. Legal. Se você curtiu esse episódio, já segue a Domínio nas redes sociais. Aproveita também que a gente preparou um material para você que quer se aprofundar um pouco mais, né, em como se preparar para a reforma tributária. A gente colocou o link também aí na descrição dos nossos episódios para o nosso guia prático da reforma tributária, com os principais pontos de atenção, riscos e oportunidades. Esse foi só o começo da nossa série. Obrigada por nos ouvir e até a próxima.